que o Ethereum, mesma coisa, né? Caiu bastante o Ethereum, caiu 18% também. Olha, o mês de janeiro tem sido um pouco preocupante para os investidores no mercado de criptomoedas. O mercado está em queda e algumas criptomoedas caíram cerca de 30%, como você pode ver aí nessa imagem, pouquíssimas altas no mercado. Nesse momento, a pergunta que você deve fazer é a seguinte: e aí, será que vale a pena ainda investir em criptomoedas? É justamente isso que eu vou responder para você nessa aula. Vamos nessa. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos ao programa Saindo do Zero. Um programa onde eu te mostro o que você precisa fazer para ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Eu me chamo Elias Eduardo, sou especialista em investimentos em criptomoedas e no episódio de hoje eu vou estar te falando se ainda vale a pena investir no mercado de criptomoedas com essa queda. É justamente sobre isso que nós vamos falar. Então, para não perder tempo, eu vou compartilhar a tela aqui do computador com você para a gente poder aqui começar a nossa aula de hoje. Só lembrando que no episódio passado, no último episódio do programa Saindo do Zero, eu falei para você sobre uma estratégia infalível de investimentos no mercado de criptomoedas. Vou deixar esse vídeo aqui no card, na verdade vai aparecer ali em cima do lado direito, mas também vai estar aqui na descrição dessa aula, tá certo? O link desse vídeo onde eu ensino uma estratégia infalível para você investir em criptomoedas. Depois que você assistir essa aula, vai lá e assiste, que você vai gostar bastante, beleza? No episódio de hoje do programa Saindo do Zero, eu vou estar falando o seguinte, ó, criptomoedas caindo. E agora? Ainda vale a pena investir? Nós vamos falar sobre as quedas que estão acontecendo e o conteúdo de hoje está bem interessante, porque eu vou falar para você o que é investir em criptomoedas, o que não é investir em criptomoedas, porque é importante você entender sobre a queda do preço das criptomoedas, onde as pessoas mais erram quando começam a investir em criptomoedas. Vou te falar também, vou te mostrar na prática a maneira correta de analisar o preço de uma criptomoeda e como é que você faz isso. Eu vou te mostrar e te ensinar ali esse passo a passo já na aula de hoje, tá? Então, se você já gostou do conteúdo da aula, você precisa fazer 4 coisas para que a inteligência artificial do YouTube consiga te ajudar a você não perder nenhuma aula. Primeiro delas, se você ainda não curtiu a aula, deixa aí o seu like, curte a aula. Isso é importante para mim, tá? Porque aí eu tenho a consciência que, de fato, de verdade, eu estou conseguindo te ajudar. Então, clica aí em curtir. Segundo, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Terceiro, ativa as notificações e também deixe os seus comentários. Quando você faz essas 4 coisas, a inteligência artificial do YouTube entende que você gostou do conteúdo. Então, todas as vezes que eu libero uma aula aqui no YouTube, o YouTube vai te avisar. A inteligência artificial do YouTube vai falar para você, olha, o Elias está liberando mais uma aula, vem assistir, que você vai aprender como ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Olha que legal isso. Então, mas você precisa fazer essas 4 coisas. Algumas pessoas estão sendo desinscritas do canal no YouTube. O próprio YouTube, a inteligência artificial do YouTube, está tirando a inscrição da pessoa porque ela não faz nenhuma dessas coisas, ela não interage com o conteúdo, com o canal. Então é importante, curte o vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações e deixe o seu comentário. Fala aí se gostou, se ficou com alguma dúvida, comenta aí a aula de hoje, tá certo? Vamos seguir aqui para você poder entender se vale a pena ou não investir em criptomoedas. Então, primeira coisa, o que é investir em criptomoedas? É você que está me assistindo agora utilizar uma estratégia financeira, ou seja, um método para ter fonte de renda no mercado de criptomoedas. Isso é você investir em criptomoedas. Mas, Elias, é possível que eu tenha fonte de renda no mercado de criptomoedas? Com certeza. Você pode investir um valor, você mesmo, tá? Investir um valor
e fazer esse valor se multiplicar no mercado de criptomoedas de maneira honesta, de maneira legal, tá certo? E o que não é investir em criptomoedas? Não é entregar seu dinheiro a uma pessoa ou empresa para supostamente investir por você. Não é se cadastrar em nenhuma empresa de investimento, não é indicar ou cadastrar pessoas, não é rede de marketing. Isso não é investir em criptomoedas. Então, se alguém chegar para você com uma proposta semelhante a essa, para você transferir valores, para você se cadastrar em alguma empresa suposta de investimento em criptomoedas, para você fazer rede de marketing, saiba que isso é um golpe. É uma pessoa que ou caiu em um golpe e está querendo te puxar para esse golpe também, ou é um bandido querendo roubar o seu dinheiro. Essa é a grande realidade. Então, fique atento, porque isso não é investir em criptomoedas. Você não precisa transferir o seu dinheiro para ninguém para investir por você. Você mesmo investe em criptomoeda. E não precisa ter um supercomputador e não precisa ter muito dinheiro. Você consegue investir em criptomoedas pelo seu celular. Com R$ 10, $10, você já consegue investir em criptomoedas de dentro de casa, sem depender de ninguém, pessoal. Então, fique atento aí com os golpes, com as burlas no mercado de criptomoedas, beleza? Vamos voltar aqui para o compartilhamento. Por que é importante entender sobre a queda do preço das criptomoedas? Por que eu preciso entender sobre isso, Elias? Por dois motivos. Primeiro, para você não perder dinheiro investindo errado. Tá? Você precisa entender sobre o movimento do preço para você não acabar perdendo dinheiro investindo errado ou na hora errada. Segundo, para você saber o momento certo de você investir. Então, quer dizer que tem um momento errado? Tem, eu vou te mostrar na prática na aula de hoje, tá certo? Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas, por não saberem o que eu estou te ensinando nessa aula, perderam muito dinheiro em 2021, quando o preço do Bitcoin estava atingindo lá quase $70 mil, preço disparando. Muita gente comprou criptomoeda naquela época, comprou Bitcoin naquele momento e perdeu dinheiro, porque a pessoa não entende sobre o preço, sobre o movimento do preço, sobre a queda, sobre a alta do preço das criptomoedas, e isso eu estou te ensinando nessa aula. Então, olha como a aula é importante você assistir essa aula até o final. Mas precisa se cadastrar em alguma empresa de investimento ou transferir valores para alguma pessoa para investir por mim, Elias? Novamente, eu estou lhe falando que você não precisa fazer isso. Você não precisa. Existem pirâmides financeiras, existem golpes que as pessoas aplicam utilizando as criptomoedas e você tem que ficar atento. Não transfira valores para ninguém, porque você não precisa fazer isso para investir em criptomoedas. Beleza? Acho que isso daí está bem claro, né? E lembrando que você precisa fazer 4 coisas para você não ser desinscrito do canal. Não adianta só assistir a aula. Você precisa curtir a aula. Então, se você não curtiu ainda, curte aí a aula. Se inscreve no canal, você que não é inscrito. E aí também não é só você fazer essas 2 coisas. Você precisa ativar as notificações. Clicar aí no sininho e ativar as notificações. Por quê? Todas as vezes que eu compartilhar um conteúdo, você vai ser notificado. Você vai ser avisado que tem uma aula nova, mas precisa também comentar na aula. Quando você faz essas 4 coisas, o algoritmo do YouTube, a inteligência artificial do YouTube entende que você está gostando do conteúdo, que você está participando da aula de fato de verdade, e sempre que eu compartilho aula nova, um conteúdo novo para te ajudar a ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas, o YouTube vai te avisar. Olha que maravilha. Mas, se você não faz essas 4 coisas, a inteligência artificial do YouTube acaba tirando a sua inscrição do canal. E você perde um monte de aula, perde um monte de conteúdo, fica sem saber como ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Então, é importantíssimo que você faça essas 4 coisas, tá certo? Onde as pessoas mais erram quando começam a investir em criptomoedas, Elias?
Você precisa entender que o mercado cripto funciona em fases, que são chamadas de tendência, tá? Você precisa entender isso. E um exemplo que eu separei aqui, que vai ficar muito fácil para você conseguir entender, são as estações do ano. Você vê que um ano tem primavera, verão, outono e inverno. As 4 estações. Na maioria dos lugares tem as 4 estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Dentro de um ano. E cada estação tem o dia, e o dia tem amanhã, tarde e noite. Então, a estação verão tem a noite do verão e a manhã do verão e a tarde do verão. Cada dia tem ali de manhã, de tarde, de noite. No inverno tem o dia que tem de manhã, de tarde e de noite. Então, as tendências do mercado de criptomoedas é como se fosse a estação do ano. E vamos pegar 2 estações para ficar mais fácil ainda para você entender: o verão e o inverno. Porque existe até essa analogia no mercado de criptomoedas, essa comparação. Existe o inverno cripto, que é a tendência de queda, e existe o verão cripto, que é a tendência de alta. Então, na tendência de alta, no movimento de alta do preço, existe também ali o dia. Lembra que nas estações existem os dias? No movimento de alta, existe a correção do preço, que é a queda do preço. Assim como no movimento de baixa, na tendência de baixa, onde os preços estão caindo desesperadamente, existe uma alta do preço. No inverno, existe também um dia ensolarado. Tá certo? Isso é importante você entender. E com esse exemplo aí das estações, eu acredito que ficou bem fácil de você conseguir compreender as tendências do mercado, que são as fases, como as estações, e os movimentos de alta e de baixa, que são o dia e a noite dentro de cada estação. Então, dentro de cada tendência, tem a alta e tem a baixa também. Tá certo? E aqui eu separei essa imagem para ficar ainda mais fácil de você compreender o que eu estou te falando. Então, numa tendência de alta, fica bem claro aqui você entender que o preço estava aqui embaixo e o preço está subindo. Só que o preço não sobe numa linha reta igual um foguete. O preço sobe um pouco, cai, sobe mais um pouco, cai, sobe mais um pouco, e assim durante toda a tendência de alta. Existe um momento de correção e existe um momento de impulso de alta, tá certo? Vamos, você vai conseguir entender, tá? E ainda vou te mostrar isso na prática, como é que você pode fazer para analisar esse movimento do preço. E onde é que as pessoas mais erram quando começam a investir em cripto? O erro das pessoas é olhar apenas o impulso de alta ou a correção e não olhar a tendência. E aí, um outro exemplo para ficar mais simples ainda para você entender. Ó. Um dia de sol, imagina aí um dia ensolarado, aquele sol lindão. No inverno, não quer dizer que você pode pegar a sua família, ir para a praia, ficar um mês inteiro na praia, porque vai ser um mês inteiro de sol. Não, é apenas um dia no inverno. A estação do ano é inverno, é chuva, é frio, mas naquele dia estava fazendo sol. Da mesma forma que um dia de chuva no verão não quer dizer que você tem que pegar o casaco mais quente e você vai andar de casaco o mês inteiro. Não, porque a estação do ano é verão. Naquele dia, choveu. Não quer dizer que vai chover o mês inteiro. Porque no verão não chove o mês inteiro. No verão não faz frio o tempo inteiro. No verão faz calor. Então, olha que interessante isso. Na tendência de alta, no movimento de alta do preço, vão ter dias que vai ser de queda, de correção. É como no verão, que há dia de chuva. E na tendência de baixa, vão haver dias de alta. É como o inverno, que tem um dia de sol. Qual é o maior erro? É olhar o movimento de alta ou o movimento de queda, ao invés de olhar a tendência. É como se a pessoa olhasse para um dia de sol no inverno. Vou para a praia, que agora o mês inteiro é sol.
mas é inverno, vai chover, vai fazer frio. Ou a pessoa está na estação do verão e teve um dia de chuva e ela fala: não, agora eu tenho que andar de casaco, tenho que andar bem agasalhado porque vai chover o mês inteiro. E não vai, é um dia de chuva no verão. Eu acredito que ficou bem simples para você esse exemplo. Comenta aí se ficou simples de entender, de você conseguir perceber o que eu estou te explicando. Comenta aí, deixa aí no comentário, tá certo? E aí, olha a tendência de baixa, quando o preço das criptomoedas está caindo. Então, o preço cai, sobe um pouco, tem um impulso de alta, cai novamente, sobe um pouquinho, cai novamente. Dá para perceber nitidamente que o preço está caindo, mas não cai como uma pedra quando você joga de um lugar alto, não cai em linha reta. Tem os impulsos de alta mesmo em uma tendência de baixa. E é aqui que as pessoas começam a cometer os erros, porque a pessoa olha os impulsos, ela olha o dia de sol ou o dia de chuva, ao invés de olhar a estação. Então, já fica aí uma dica: sempre observe a tendência do mercado antes de tomar alguma decisão de compra ou de venda. Tá bem? Aí, Elias, mas como é que eu faço isso? Calma, que eu já vou te mostrar na prática como é que você faz isso, tá? Qual a maneira correta, então, Elias? A maneira correta é saber qual é a estação que você está para depois tomar a decisão com relação ao dia de chuva ou ao dia de sol. Ou seja, olha a tendência do mercado para depois olhar o impulso de alta ou a correção. Então, nunca olhe primeiro ali o movimento do preço no momento. Sempre primeiro você olha a tendência para depois você olhar o movimento do preço, tá? E aí, ó, para te ajudar a entender mais, a aprender mais sobre tendências, eu gravei uma aula, ela já está aqui liberada, tá? Já tem um tempo que eu gravei essa aula, mas é uma aula muito interessante que eu explico como identificar a tendência do preço das criptomoedas. Vou deixar aí no card e o link também vai estar na descrição dessa aula agora que você está assistindo. Eu aconselho fortemente que você assista essa aula também. Aprenda a identificar a tendência do preço de uma criptomoeda. Se é uma tendência de alta, uma tendência de baixa, uma tendência lateral, se está no momento de compra ou de venda, você vai aprender bastante também nessa aula, tá certo? Agora, Elias, vale a pena ainda investir em criptomoedas ou não vale? Eu vou te mostrar isso na prática. Nós vamos analisar junto aqui o preço das três criptomoedas que estão ali no top 5 do mercado. São as principais criptomoedas do mercado. E nós vamos analisar o preço das três. Vamos ver, as três estão caindo, algumas já estão até dando uma alta, mas caíram bastante nos últimos dias. E nós vamos analisar se vale a pena ou não através dessas criptomoedas, tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui com você a minha tela do computador para a gente poder dar uma olhadinha no preço dessas criptomoedas, beleza? Então, ó, o que a gente está vendo aqui? Ó, o gráfico do Bitcoin. Elias, mas o que é isso aí, cara? Primeiro, você precisa entender, é simples. As barras vermelhas são queda no preço, as barras verdes são alta no preço, tá? Primeira coisa que você precisa entender aqui para você entender, compreender a análise que eu vou fazer, tá? Então, ó, o que a gente vê? Ó, que o preço do Bitcoin estava aqui em cima e olha, depois de alguns dias, olha como caiu, ó, e veio aqui para baixo. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Houve queda no preço do Bitcoin. A outra cripto que a gente vai olhar também é o Ethereum. Então, ó que coisa só interessante. Ó. O preço do Ethereum estava aqui em cima, caiu e veio para aqui para baixo e ainda está em queda no dia de hoje. Outra criptomoeda que nós vamos estar analisando também é a Solana. Olha o preço da Solana, estava aqui em cima, ó, caiu e veio para aqui para baixo. E se você for olhar o mercado de criptomoedas, você vai ver isso em várias, na maioria das criptomoedas, essa queda no preço. Nesse momento, muita gente se desespera.
A pessoa que pensou em investir não investe mais. Quem tinha investido vende porque não quer permanecer, acha que não vale a pena, enfim. Mas você lembra que eu te falei que mesmo numa tendência de alta, existem correções? Mesmo no verão, existem dias de chuva. É isso que você precisa observar. Então, não olhar apenas, cada barra dessa representa um dia de negociação, tá? Cada barrinha dessa. Então, existem dias que foram verdes, o preço subiu, existem dias que foram vermelhos, o preço caiu. Mas o que você deve fazer aqui no TradeView? Estou no TradeView, tá? Que é a melhor plataforma de análise de preço de criptomoedas, a mais utilizada é o TradeView. Então, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Ao invés de você observar só alguns dias, como eu circulei aqui agora, você deve observar num período mais longo. Então, tira o zoom do gráfico. Ao invés de você olhar ali, ó, poucos dias, você tenta olhar, você deve olhar, na verdade, para o gráfico de maneira mais distante. E aí você vai observar uma coisa sensacional. Olha só isso aqui, ó. O preço do Bitcoin estava aqui embaixo. E como eu te falei, o preço vai subindo, corrige, sobe, corrige. Tá vendo? Ele não sobe numa linha reta. Ele vai subindo, corrige um pouco, vai subindo, corrige. Agora está corrigindo. Mas o preço estava aqui embaixo e o preço está agora aqui em cima. Olha quanto o preço do Bitcoin subiu. E aí tem como a gente saber quanto subiu mesmo. Ó. Tem uma régua aqui do lado. A gente coloca a régua aqui no ponto mais baixo e puxa a régua para cima. Então, ó, desde novembro de 2022 até 11 de janeiro de 2024, desde 21 de novembro de 2022 até 11 de janeiro de 2024, o Bitcoin já tinha valorizado 217%. 217%. E agora está tendo uma correção. Então, ó, se a gente pegar da máxima aqui, que foi no dia 11, vou colocar aqui certinho. A máxima mais recente foi no dia 11, né? E se a gente for ver o preço agora, o preço caiu 18%, quase 19%. Mas eu te pergunto, para uma criptomoeda que valorizou mais de 200%, uma correção de 18%, é desesperadora? Não. Mas é desesperadora para quem está olhando só essa queda de 18% e não está vendo uma alta de mais de 200%. Então, uma dica importantíssima: sempre olhe a tendência do preço. E se você voltar um pouco aqui o gráfico, você vai ver que o preço do Bitcoin veio de uma tendência de queda. Olha, aqui em cima estava custando quase 70 mil dólares, o preço veio aqui para baixo, olha só que coisa, e aqui embaixo o preço começou esse movimento de alta, que já teve aí mais de 200% de alta. Olha que legal, né? Então agora você já sabe, o que está acontecendo no momento é uma correção. Mas, Elias, e se o preço voltar para uma tendência de baixa, voltar a cair, como é que eu faço para saber isso? Naquela aula que eu te falei, vou colocar o card dela aqui novamente, que o link está na descrição, eu te ensino como identificar a tendência. Ali eu te explico detalhadamente como é que você faz para identificar em qual tendência o preço está. Mas, nesse momento, isso daqui é uma correção. São 18% corrigindo de uma alta de 200%. E se a gente for ver lá o Ethereum, que o Ethereum, mesma coisa, né? Caiu bastante o Ethereum. Vamos ver quanto caiu aqui da máxima mais recente para onde está o preço agora. Então, com a régua,
Caiu 18% também. A pessoa fala, meu Deus, 18% de queda. Só que aí, ó, vamos puxar um pouquinho o gráfico do Ethereum, vamos puxar. Olha que interessante. Ó. Olha que legal isso aqui. Ó. O Ethereum, do dia 12 de outubro de 2023 até o dia 12 de janeiro de 2024, tinha subido o preço do Ethereum 77%. 77%. E agora, nesses últimos dias, do dia 12 de janeiro de 2024 até o dia de hoje, e o dia que eu estou gravando esse vídeo, caiu 18%. Então, uma criptomoeda que valorizou mais de 70% está caindo 18%. É desesperador? Não. E se a gente for pegar um tempo maior aqui, ó, se a gente botar essa linha verde aqui para trás, ó, aqui dessa mínima, a gente vai ver que a valorização do Ethereum começou aí 22 de novembro de 2022 e até a máxima mais recente foram 149% de alta. Então, uma criptomoeda que valoriza 149% de alta, corrige 18%, as pessoas entram em desespero, mas porque não entendem que é uma correção. Vamos ver a Solana também? A Solana que está o mesmo exemplo. Olha que eu peguei 3 moedas que estão no top 3 ali do mercado. Nesses últimos dias, do topo da alta mais recente até o preço de hoje, Solana caiu 31%. Caramba, caiu demais, acabou a Solana. Mas se a gente for pegar do início do movimento de alta, que começou lá em dezembro de 2022, e trazer até a máxima mais recente, que foi em dezembro de 2023, a Solana valorizou mais de 1.350%. Então, uma criptomoeda que valoriza mais de 1.350%. Cai 30%. É desesperador? É claro que não, pessoal. É uma correção até normal. Eu repito, para você entender, identificar o momento que a tendência está deixando de ser de alta e passando a ser de baixa, eu aconselho que você assista a aula que eu já fiz, está aqui no YouTube, onde eu mostro como que você pode identificar a tendência do mercado. Mas nessa aula aqui, o que eu quis deixar bem claro para você? O que eu quis mostrar para você aqui? Que a correção do preço nem sempre deve gerar desespero. Gera desespero para quem não entende sobre o mercado de criptomoedas. Na verdade, as correções, na maioria das vezes, são excelentes pontos de compra, de recompra, de você encher a mão ali da criptomoeda. Vou te dar um exemplo. A Solana, há alguns dias atrás, estava 33% mais cara. Então, você tem a chance de comprar uma criptomoeda 33% mais barato, sendo que essa criptomoeda está no movimento de alta. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é um vídeo para você entender e aprender aí sobre o mercado de criptomoedas, aprender o que é preciso para ganhar dinheiro em um mês no mercado de criptomoedas. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like aí também e deixe o seu comentário se você ficou com alguma dúvida, se você gostou do vídeo, fala aí que eu gosto sempre de ouvir os comentários. Até o próximo episódio do programa Saindo do Zero.